Cláudio, às 8 horas e 32 minutos, nós vamos conversar ao vivo aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Ministro, bom dia. Queria perguntar para o senhor, já de início aqui nessa nossa entrevista, tem um partido político aí que quer que o Supremo, né, de alguma forma, traga uma sanção para o presidente da República que aparece sem máscara. É assunto para o Supremo Tribunal Federal isso, ministro? Bom dia. Não, decididamente de início não é. Eu não sei o que nós teríamos em termos de iniciativa do cidadão. Agora, claro que o desejável não seria o presidente estar sem máscara. É uma outra coisa, é um problema cultural. O Supremo está sendo muito debandado por questões aí que não deveriam estar na atribuição de uma Suprema Corte. Como que o senhor vê esse excesso de judicialização, principalmente de atos políticos, ministro? A judicialização é em massa. O brasileiro não acredita em outra solução quando surge um conflito de interesse, senão a solução dada pelo Estado julgador. E tudo acaba desaguando no Supremo. Nós tivemos, com a emenda à Constituição Federal, a repercussão geral. E ela tem evitado que determinadas matérias cheguem ao Supremo. Mas o sistema é esse. Nós precisávamos de uma reforma profunda e aí tornaríamos o Supremo apenas Corte Constitucional. Seria o desejável. Batendo qualquer articulação sobre conflito de lei com a Constituição Federal no juízo ou no Tribunal Revisor, o processo seria deslocado para o Supremo. Nós teríamos, então, um enxugamento aí da competência do Supremo, mas passa também por alteração da Constituição Federal, tantas vezes emendada. Ministro, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Cláudio Humberto, uma satisfação enorme. Prazer todo nosso. Ministro, essa questão, né, sobre o grande volume de processos que acabam sendo julgados por cada ministro, é uma questão que sempre daqui a acolá. O último número que me deram certa vez era que cada ministro tinha em média 11 mil, ou julgava 11 mil processos por ano, etc. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o ministro Dias Toffoli, assim que ele assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal. Aliás, dessa conversa participou também o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E assim, o que é que estava combinado? Era entrar com a emenda constitucional que permitisse ao Supremo Tribunal Federal escolher temas para tratar, para julgar, né? Quer dizer, não seria qualquer coisa. Hoje em dia não, hoje em dia há demandas chegando ao Supremo, o Supremo tem que se pronunciar. Então haveria uma regra que permitiria ao Supremo dizer, isso aqui não é nosso, isso aqui não é atribuição nossa, vai lá para o STJ, vai lá não sei para onde, mas aqui não. E aí, só que passaram-se os 2 anos da presidência do ministro Toffoli, já temos aí quase um ano, daqui a pouco faz um ano da presidência de Luiz Fux, do ministro Fux, e no entanto não tem nenhuma iniciativa nessa direção. A impressão que às vezes dá é que o Supremo se queixa muito do excesso de demandas que julga, mas também adora isso, porque é uma forma de exercer o poder, de exercer influência, né, de chamar atenção para a sociedade, para o papel do julgador máximo do país. Não tem um pouco disso não, ministro? O Supremo não adora essa situação, não? Não, eu pelo menos não adoro. Eu trabalho de sol a sol, estou esperando agora 5 de julho para deixar o tribunal e ter o ócio com dignidade. O que temos é uma sobrecarga muito grande e ficamos numa angústia enorme para conciliar celeridade e conteúdo. E, claro, se tivermos que sacrificar alguma coisa, já que não julgamos papéis, julgamos destinos, vamos sacrificar em si a celeridade, jamais o conteúdo. Agora, a carga é inimaginável. Não há Suprema Corte no mundo que tenha a carga de processo que o Supremo tem. Precisamos de uma reforma um pouco mais profunda. Ministro, bom dia. Queria perguntar para o senhor o seguinte. Dia. Faz tempo que a gente não vê algo que aconteceu na nossa história recente, ali uma troca de farpas, uma temperatura mais alta entre 2 dos poderes da República, o Supremo e o Executivo.
A temperatura, de fato, está mais baixa ou é impressão minha, hein, ministro? Não, talvez tenhamos um entendimento, né? Eu creio que os poderes são independentes e eles devem-se mutuamente respeito, e cada qual atuando na sua seara. Agora, o Supremo não atua de ofício, o Supremo atua mediante provocação. E aí, batendo-se no protocolo da Secretaria, evidentemente o Supremo terá que emitir um entendimento. O Cláudio Humberto colocou essa possibilidade de nós escolhermos as matérias. De certa forma, ela já existe com a repercussão geral. Agora, é claro que a seleção tem que ser uma seleção talvez mais rigorosa, evitando-se que os processos cheguem ao Supremo. De qualquer forma, se indeferida a repercussão geral pelo Supremo, ainda cabe um recurso para o próprio Supremo. Então é um círculo vicioso. Ao longo da sua trajetória no Supremo Tribunal Federal, o senhor participou do Tribunal Superior Eleitoral, né, ministro, algumas vezes, né, como presidente, como integrante da corte. A gente está se aproximando de uma eleição que se desenha como uma eleição polarizada, né, com nervos à flor da pele, muito mais até do que o desejável para uma democracia consolidada como a brasileira. De qualquer forma, o presidente da República tem estimulado, né, a discussão sobre o voto impresso. E essa é a minha pergunta para o senhor. O senhor vê a necessidade de uma mudança no nosso sistema eleitoral para se instituir o voto impresso, ou o senhor confia absolutamente no processo de urna eletrônica brasileiro? Olha, o que nós tínhamos anteriormente, a cédula, e aí havia o manuseio, havia o mapismo, a alteração de cédulas, e tínhamos distorções de toda ordem. A urna eletrônica, eu presidi as primeiras eleições informatizadas, né, no Brasil, em 96. A urna eletrônica, até hoje, ela não sofreu uma impugnação minimamente séria, que realmente desaguasse numa certeza de que o homem teria interferido e alterado em si os resultados. Agora, insiste-se muito com o voto expresso, que não implique o retorno ao que nós tínhamos antes. Eu creio que a urna eletrônica ela veio para ficar e ela hoje está consagrada, permitindo inclusive uma apuração célere, sem possibilidade de ganhar-se tempo para o manuseio das próprias cédulas. Ministro, o Supremo Tribunal Federal vem exercendo na prática, né, com tantas demandas, um papel praticamente de tutor dos outros dois poderes, né? O Supremo anula ato administrativo do presidente, anula a votação, impõe a instalação de CPI, enfim, pinta e borda do ponto de vista de decisões em relação aos outros poderes. Evidentemente que os outros poderes não têm meios de fazer isso também, de oferecer tratamento recíproco, digamos assim, ao Supremo Tribunal Federal. O senhor reconhece que há esse papel de tutela do Supremo Tribunal Federal enquanto a Constituição determina uma relação independente e harmônica dos poderes e cada um respeitando ali o seu pedaço? Cláudio Humberto, eu tenho sustentado na bancada e sustentava nas sessões presenciais, sustento agora nas sessões por videoconferência, a necessidade de haver autocontenção. A intervenção judiciária quanto a ato de outro poder deve ser minimalista. Eu, por exemplo, propus que medida liminar contra ato de outro poder enquanto poder, não na parte administrativa, simplesmente administrativa, fosse apreciada pelo colegiado e não por um de nós. Agora, essa disciplina, essa autocontenção, essa concepção de respeito à atuação dos demais poderes, ela tem que ser de todos os integrantes do Supremo. Quando nós avançamos, invadimos seara que não é nossa, praticamente nós lançamos um bumerangue, poderá vir na testa do próprio Supremo. Isso não é bom, e não é bom em termos da cláusula básica
que revela que os poderes são harmônicos e independentes. Ministro Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes, entrevista também agora reproduzida na capa do portal UOL. Ministro, eu queria perguntar para o senhor se o senhor vê algum tipo de questão legal na participação de militares da ativa em atos com teor político. Me refiro mais especificamente àquele ato ontem no Rio de Janeiro que teve a participação do general Pazuello. O senhor vê alguma questão nisso, ministro? A presença do general Pazuello, que ainda é general da ativa, já ressoou. E ressoou segundo noticiado pelos veículos de comunicação. E ressoou no âmbito da própria caserna. Evidentemente, não é esse o papel de um general da ativa, subir a palanque, seja qual for o palanque. Ministro Marco Aurélio Mello, a gente sabe que a Constituição Federal determina para o presidente da República a indicação e para o Senado Federal a sabatina de quem vai ocupar um cargo na Suprema Corte. Mas eu vou me dar o direito, por pura curiosidade aqui, de fazer uma PEC em alguns segundos para dar ao senhor as características que o senhor gostaria de ter no seu sucessor ao Supremo Tribunal Federal. Se dependesse de Marco Aurélio Mello, quais seriam as características? Se o senhor tiver um nome para dar, fique à vontade aqui nessa conversa com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Evidentemente eu não tenho nome para dar, porque eu sou contra tocar qualquer coisa de cambulhada. E se ficar realmente interferindo, como eu disse, em outro poder, na escolha, né, de outro poder. Agora, o que eu espero é que, em primeiro lugar, não haja atropelo, assodamento nessa indicação. E que se aguarde o surgimento da vaga. Nós estaremos em pleno mês de férias coletivas do Judiciário e o Senado, eu penso que o recesso, as férias em si do Senado só começam dia 16 de julho, né? E, portanto, não há pressa. Nós já tivemos situação concreta no Supremo em que a cadeira ficou vaga durante muito tempo para aguardar-se a indicação pelo presidente da República. É um outro extremo. Mas houve o caso do ministro Celso de Mello em que ele ainda na cadeira, o presidente da República indicou quem seria o candidato. Agora parece que a disputa está sendo muito grande, né? E talvez surja aí um impasse quanto à escolha. Agora que seja um bom nome, que se perceba a envergadura da cadeira, porque depois que o Supremo decide, né, não se tem mais a quem recorrer, e que o candidato tenha uma boa formação técnica e uma boa, principalmente, formação humanística, já que as leis são feitas para os homens e não o inverso. E que ocorra a sabatina, como há, por exemplo, nos Estados Unidos, a sabatina no Senado, realmente para perceber-se o perfil do candidato e haver aí, conscientemente, uma aprovação do nome. Ministro, o senhor fez declarações exatamente nesse sentido, né? Não sei se pedindo, mas sugerindo que a escolha do seu substituto no Supremo Tribunal Federal ocorresse apenas depois da sua saída. E o senhor mencionou agora há pouco o fato de o ministro Celso de Mello, ainda ministro, né, há dias de deixar o cargo e já teve o seu substituto anunciado. O senhor considera essa uma atitude desrespeitosa, ou foi uma atitude desrespeitosa do atual presidente, escolhendo para ministro, o substituto, né, do substituto do ministro Celso de Mello, antes mesmo da sua aposentadoria? Qual o dano que o senhor considera relevante causado por esse comportamento de antecipação do nome? Olha, não há por que antecipar o nome. É um menosprezo à instituição Supremo. Há de aguardar-se a vaga e aí sim, a vaga aberta ter-se a escolha pelo presidente da República, que é uma escolha livre desde que respeitados os requisitos previstos na Constituição. Fica muito ruim, parece que se quer ver aquele que ocupa a cadeira pelas costas imediatamente, né? E se tem a mitigação, como eu disse, da importância da instituição que é Supremo. Por isso é que eu disse que aguardava e eu penso que tem uma
uma trajetória que precisa ser respeitada. São 42 anos em colegiado julgador e completarei no dia 13 de junho 31 anos no Supremo, né? Tem uma trajetória que penso que é merecedora, como eu disse, de respeito, que se observe a organicidade e, evidentemente, se escolha um bom nome, mas já verificada a vaga que se dará no dia 5 de julho. Ministro, existe uma expressão que já foi usada algumas vezes pelo presidente da República, que é a terrivelmente evangélico, como qualificadora do próximo indicado ao Supremo Tribunal Federal. Incomoda o senhor essa expressão, que diz respeito não a saber jurídico, a conhecimento, mas sim a uma questão religiosa? Eu atribuo apenas a um arroubo de retórica e nada mais do que isso. Evidentemente, o ideal é que no colegiado você tenha um somatório de forças distintas, inclusive quanto à formação religiosa. Eu sou católico, muito embora não seja praticante, né, mas sou católico de batismo, e poderá vir para a minha vaga um evangélico ou alguém de um outro segmento religioso. Ministro, para a gente encerrar, a atuação da Procuradoria-Geral da República no Supremo Tribunal Federal, estão engavetando muita coisa, como alguns especulam por aí, ou a Procuradoria-Geral da República segue o seu trabalho e isso é intriga de oposição, hein? Olha, eu acredito que a postura seja uma postura consentânea com a ordem jurídica e que o procurador atue. Claro que há um filtro, que como ele é o titular, por exemplo, da ação penal pública incondicionada, ele faz um filtro e vê se há elementos, se não há elementos, indicando materialidade criminosa, indícios de autoria, para chegar à propositura de uma ação. E que perceba também o doutor Aras que a cadeira é importantíssima, a cadeira de Procurador-Geral da República. Ministro Marco Aurélio Mello, muito obrigado pela entrevista ao vivo aqui para a Rádio Bandeirantes. Um bom dia, boa semana para o senhor, até a próxima. Para todos nós, e que tudo corra bem com o Brasil e que aguardemos as eleições de 2022. Rede Bandeirantes de Rádio.